101 dicas para você aprender inglês com sucesso, de Carlos Gontoff. Dica número 25. Pergunte. Para aprender, você precisa ser curioso. Você precisa descobrir, investigar, pesquisar. Por isso é tão importante perguntar. Quando você está numa sala e não entende algo, pergunte. Não tenha vergonha. Muita gente não pergunta porque acha que os outros vão pensar que eles não entenderam. Mas se você não entendeu mesmo, qual é o problema? Pergunte. Não saia da aula com dúvidas. É muito pior. Vamos supor que você fez um exercício e errou. Tudo bem, é normal errar. E eu já falei aqui que o erro foi uma tentativa de acerto. Ao perceber que errou, tente entender o porquê. Muitas vezes você consegue perceber onde foi que errou. Não entendeu? Pergunte. Essa é a sua chance de descobrir o que é certo, ou de pelo menos ir em direção ao que é certo. Não entendeu a explicação? Pergunte novamente. O professor está lá para ajudar você, mesmo que você não entenda perfeitamente hoje. As suas perguntas vão ajudar você a chegar mais perto da verdade. Um dia você vai entender. Todo professor faz isso e eu não sou diferente. Sempre que acabo de explicar alguma coisa ou de corrigir um exercício, pergunto aos meus alunos se eles entenderam e se tem alguma pergunta. Muitas vezes eles dizem que não tem perguntas e fazem aquela cara de que não entenderam. Eu sei que não entenderam, mas não posso falar, eu sei que você não entendeu. A iniciativa tem que partir do aluno. Mas há ainda um outro lado da questão. Muitas vezes você já entendeu alguma coisa, mas ainda assim pode fazer perguntas. Tudo bem, eu entendi, eu acertei o exercício. Mas será que além disso, não poderia ser outra coisa também? Não existem outras maneiras de falar isso? Muitos livros têm as respostas dos exercícios no final. Quando você confere e vê que acertou, você pode se perguntar, será que além dessa resposta, não poderia ser outra também? E muitas vezes pode. Há mais de uma maneira correta de se dizer a mesma coisa. Eu tive uma professora chamada Ieda Oliveira, que mais tarde foi minha colega de trabalho e amiga. Quando eu era aluno dela, ela me apelidou de Mr. Meticulous. É porque eu era muito meticuloso, queria saber tudo e perguntava tudo. Para mim foi bom, pois eu aprendi mais. Que tal você fazer o mesmo? Vale a pena. Fora da sala de aula, pergunte. Se você está conversando com alguém e não entende alguma coisa, pergunte. É melhor perguntar e esclarecer do que haver um mal-entendido. E outra coisa, sempre pergunte em inglês. Dentro de uma sala de aula, a maioria das situações é artificial. Você está falando sobre um personagem do livro, sobre um assunto que está no livro, mas no fundo não interessa a você. Quando o professor manda você perguntar para 4 colegas, What's your favorite food? Você pergunta para exercitar, mas você realmente não está interessado no que o colega gosta. É ou não é? Quando você vai perguntar sobre uma dúvida sua de gramática ou de vocabulário, este é o momento em que você está usando o inglês para se comunicar de verdade, para perguntar sobre uma coisa que você realmente quer saber e ouvir uma resposta que você realmente quer ouvir. É para isso que você aprende inglês, para se comunicar. Há alunos que vêm falar comigo depois da aula e dizem, agora que a aula já acabou, posso perguntar uma coisinha em português? E eu digo, claro que não, pois agora você vai realmente se comunicar em inglês. É para isso que você estuda. Você não estuda inglês para falar na aula, você estuda inglês para falar fora da aula. E é nessa situação que você precisa conseguir falar inglês. Na sua vida fora da sala de aula, uma das coisas mais importantes para você saber se comunicar em inglês é saber fazer perguntas corretamente. Sabendo perguntar, você se vira em grandes partes das situações. Se você não sabe como se fala uma determinada palavra em inglês, não há problema. Basta você saber perguntar como se fala aquela palavra. Aí todas as portas se abrem para você. Sabendo perguntar, você consegue descobrir informações como direções para um determinado lugar,
preços em lojas, ingredientes de pratos em restaurantes e muito mais. É claro que não adianta você só saber perguntar. Você precisa também conseguir entender as respostas. É importante continuar estudando e treinando tudo, compreensão auditiva, gramática, etc. Há muitas maneiras de treinar formulação de perguntas, além dos exercícios de gramática. Existem muitas músicas que têm perguntas. Cantando essas músicas, você repete as perguntas muitas vezes e as estruturas vão se fixando na sua cabeça. Quando você precisa falar, a estrutura simplesmente vira a sua mente e a sua boca. Por isso eu insisto, pergunte. É bom para você e é bom para o seu inglês.